Eu creio que você não precisa mais do que isso, do que estar com Jesus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, a gente tem que se permitir ser cheio do Espírito Santo. Senão não vale a pena. Ser um crente formal, um crente sem a graça, sem a unção do Espírito Santo de Deus, você vai para o céu, pela graça e pela misericórdia. Mas enquanto a gente estiver aqui, peça ao Senhor para te encher do Espírito Santo. Amém. Para que você transborde diante do Senhor. Amém? Nós estamos aqui apresentando Vinícius, mês dos jovens, né, Vinícius? Nossa liderança dos jovens. E apresentando Vinícius, pregador desta manhã. Amém. Onde irá ministrar a palavra do Senhor. E como igreja a gente tem que investir na descoberta de novos talentos. Daqui um dia nós vamos convidar Miqueias para estar aqui pregando. Glória. Amém? Esse balde transbordar aí que está precisando. Mas vamos orar pela vida do Vinícius, que não titubeou quando foi chamado. Mas a gente sabe que muitas vezes traz um temor, uma preocupação. E quero te dizer uma coisa. A gente como pregador, se a gente não sentir um frio na barriga todas as vezes que subir ao púlpito para ministrar a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Porque é a palavra de Deus que nós vamos ministrar. Amém? Amém. Vamos orar pela vida do Vinícius. Pai, que alegria no coração. O Senhor conceder a Vinícius essa oportunidade, ó Deus, esse novo tempo sobre a vida dele. E nós te pedimos, ó Deus, que seja um tempo de frutificação, um tempo de transformação, de desejo, Pai, de te servir no ministério da palavra. Continua, Deus, abençoando a nossa igreja, abençoando a vida dos irmãos, abençoando a vida daqueles que nos visitam nesta manhã, presencialmente, virtualmente. Que o Senhor conceda a graça, Deus, que nós possamos continuar firmes, alegres, fervorosos na Tua presença e cheios do Teu Santo Espírito. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, Vinícius. Amém, amém. Bom dia, igreja. Queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, irmãos, é uma felicidade muito grande para mim estar hoje aqui falando, trazendo a palavra de Deus para vocês. É um domingo diferente para mim, né? Apesar de estar feliz com isso, não era algo que eu via em mim. Não sei como todos os irmãos aqui podem achar que muitas vezes temos algumas dificuldades, né? Colocamos empecilho, achamos que não somos capazes de muitas coisas, mas com Deus na frente tudo dá certo, né? E assim, nesse período que eu fui convidado e aceitei sem titubear de verdade. Deus já tinha colocado no meu coração há um tempo que eu tinha não só a vontade, mas a obrigação de falar de Deus para as pessoas. E muitas vezes a gente negligencia isso e deixa de falar, como eu disse, por achar às vezes que não é capaz, que não tem as palavras certas, que você não tem o dom da palavra, enfim. E aí, nesses dias de que eu aceitei o convite, eu tive uma oportunidade muito boa para desistir, e eu falei, Deus, isso não é de Deus, não é possível. Será? Meu coração enganoso estava achando que Deus está dizendo para você não ir lá, irmão. Tem um casamento que eu descobri que a gente tinha que ir, que era às 11 da manhã, mas aí quando minha esposa me falou no telefone, por alguns segundos eu pensei, falei assim, vou mudar de ideia, hein? Aí eu falei com minha esposa, falei, não, amor, vai acontecer, Deus quer que aconteça e vai acontecer, em nome de Jesus. E na quinta-feira eu adoeci, comecei a me sentir mal. Um monte de gente pegou essa virose aí, acredito que foi cometido por ela também. E na sexta-feira eu acordei pior, deixei até de trabalhar ali pela manhã, na quinta e na sexta. Falei, Deus, de novo, outra oportunidade de pedir. Eu estava preparado para pedir minha esposa para preparar uma palavra, caso não amanhecesse bem, ela poderia cobrir aqui. Mas eu coloquei nas mãos de Deus mais uma vez. Falei, Deus, se for da tua vontade, amanhã eu vou acordar melhor. E para a honra e a glória de Deus, eu acordei bem hoje. E falei, é isso mesmo, é isso mesmo. E esse tempo, essa postura de
de me posicionar e de aceitar esse convite, esse passo de coragem, de fé que eu tive, teve uma mudança na minha vida de uma forma maravilhosa, que eu nem poderia imaginar, né? Quando eu aceitei o convite de Lívia, eu passei a pegar a Bíblia com muito mais frequência do que eu estava fazendo. Eu tive uma disciplina de leitura para trazer uma palavra para os irmãos. E com essa disciplina foi aumentando o meu conhecimento sobre a palavra de Deus, o meu entendimento e com isso o meu relacionamento. Meu relacionamento nesses dias com Deus, ele tem sido de uma forma diferente, de uma forma maravilhosa. Eu tenho meditado na palavra, eu tenho lido a palavra de Deus e esse livro é nosso guia, né, irmãos? É a palavra de Deus viva para nossas vidas. Então, glória a Deus por esse passo de coragem que eu tive. E aqui mais cedo estava sendo falado sobre, entre outras coisas, sobre influência. Eu cheguei a pegar no finalzinho e foi falado sobre influência até mesmo no silêncio. Acredito que o pastor tenha falado também sobre outros tipos de influência. E eu queria deixar registrado aqui que, além da vontade que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração de trazer a palavra, além do convite que Deus colocou no coração de Lívia de me convidar também, mesmo sabendo se ela me achava capaz ou não, eu fui influenciado também pelos outros irmãos que esteve aqui, sobretudo a vida de Bernardo. Ele não sei se está aqui agora, mas eu olhei para Bernardo pregando, assisti a pregação dele, na verdade, no YouTube, e eu não tinha sido convidado ainda. E naquele momento que eu fui convidado a pregar, eu falei, Deus, um jovem, muito mais jovem que eu, talvez metade da minha idade, ele teve esse passo de fé, de coragem, de confiança no Senhor, independente do frio na barriga, ou do medo, ou das inseguranças, mas ele enfrentou isso aí. Então, em nome de Jesus, eu também vou poder levar essa palavra para os irmãos, né? Então, a influência, ela é importante em todos os locais, até mesmo aqui dentro da igreja. Nossas casas, no trabalho, na rua, somos influência de Deus na vida das pessoas. Então, eu quero deixar aqui um recado para os irmãos que, se eu puder, você que recebeu já uma palavra, se eu puder ser influência na vida de alguém, em levar a palavra de Deus para as pessoas, amém, vou ficar feliz demais também, viu? Nosso texto de hoje, ele é em Samuel 17, fala sobre a história de Davi, numa guerra onde os filisteus desafiavam o povo de Deus, o exército de Israel, né? E eu falei que falava sobre o rei Davi, mas até então ainda não era o rei Davi, né? Eu pulei alguns versículos, irmãos, para ser um pouco mais objetivo, porque o livro inteiro ele conta a história do mesmo contexto, do mesmo acontecimento. Vamos lá, eu comecei aqui em 17:10, vou fazer a leitura e vou pulando alguns versículos, os irmãos vão acompanhando aí. O filisteu acrescentou. Esse filisteu acrescentou está falando sobre Golias. É uma fala de Golias. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul, o rei Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 17:26, Davi pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Samuel 17:32 e 33 diz: e Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. No versículo 37, Davi conclui: o Senhor que me livrou das garras do leão
e das garras do urso me livrará das mãos desses filisteus. No versículo 40, seguimos. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência. Versículo 43 diz: ele disse a Davi: por acaso sou um cão, para que tu venhas contra mim com pedaços de pau? Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Para concluir, versículo 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e ele caiu com o seu rosto sobre a terra. Amém, irmãos? É uma palavra muito forte aqui essa passagem de Davi e Golias. É uma palavra que mostra uma coragem de um servo de Deus para com as dificuldades do mundo, né? Me chama a atenção que eu muito li sobre coragem nesses dias, e aí eu vi que tinha-se 82 ou 83, eu digo uma ou outra, porque em fontes diferentes eu vi que tinha 82 ou 83 vezes a palavra coragem na Bíblia Sagrada. Não estaria ali de uma forma gratuita, uma palavra repetida tantas vezes, né? E sempre que existia a palavra coragem, existia uma ordem de Deus, uma vontade de Deus para aquela coragem derramada para o seu filho. Em alguns momentos, a palavra coragem, ela pode ser trocada ou tem um valor de sinônimo da palavra bom ânimo. Então, a coragem, ela também pode significar bom ânimo. E no seu significado literal, às vezes aparece a palavra ousadia, confiança. Então, você vê que a palavra coragem, na palavra de Deus, ela é diferente da palavra coragem do mundo. Ela tem um significado muito mais profundo do que a coragem do mundo. E outro dia, eu chegando em casa com minha filha, estava carregando umas sacolas, fez umas compras, e eu tinha que descer com a Estela do carro e com essas sacolas. E eu falei, e lá em casa a garagem é mais alta do que a parte de baixo da casa, então eu tenho que descer do carro, descer umas escadas, e muitas vezes eu pego a Estela lá por baixo. E eu falei assim: filha, espera papai, que papai vai descer e te pega lá embaixo. Aí quando eu desci, irmãos, eu ainda estava com as sacolas, e percebi que a Estela já estava se projetando a pular no meu colo. E aquilo, eu soltei as sacolas rapidamente, consegui pegá-la e tudo mais. Inclusive, depois eu orientei ela mais uma vez que não fizesse isso. Mas aquilo lá me trouxe uma reflexão no sentido de confiança e coragem que Estela teve naquele momento para com o pai dela. E eu consegui também perceber que, ao mesmo tempo que ela teve coragem e a confiança no pai, ela agiu um pouco com loucura, no sentido humano, porque ela estava confiando no pai dela, nesse pai aqui que vos fala, que é limitado, que é fraco, que é cheio de dor nas costas, e ela sabe disso. E então eu fiquei refletindo com aquilo lá, e eu já estava lendo, meditando na palavra de Deus esses dias sobre esse tema, e eu falei: Deus, eu queria ter essa confiança e essa coragem que Estela teve comigo, queria ter
com o Senhor Jesus. E nós sabemos que no nosso Pai que está no céu, no Senhor dos Senhores, no Deus dos Exércitos, no nosso Jeová Jireh, nós podemos nos jogar ao seu colo, que não representaria nenhum perigo para nossas vidas. Então eu consegui perceber, irmãos, que muitas vezes nós temos um significado humano para a coragem, que pode ser associado à loucura, quando dissemos... o corajoso morre cedo, ou no seu sentido antagônico, o seguro morreu de velho. Estamos muitas vezes colocando como o seguro que morreu de velho como alguém que... O medroso, podemos também colocar, o medroso morreu de velho. O corajoso, ele morre cedo. Então, às vezes, o mundo consegue ver a coragem dessa forma, como se a coragem pudesse, em alguns momentos, ser algo de ruim, e o medo algo de bom. Mas não é dessa coragem que estamos falando, né, irmãos? Não é dessa coragem que estamos falando da coragem segundo a vontade de Deus. A coragem que leva um jovem rapaz, aqui não estamos falando do rei Davi. Muita gente, o mundo poderia dizer... mas para um rei é fácil ganhar uma guerra, uma batalha, ele é um rei, ele comandava exércitos. Irmãos, aqui estamos falando de um jovem Davi. Um fraco Davi. Um desprezado Davi. Porque Davi foi desprezado pelo gigante, pelo mundo, mas Davi foi desprezado pelo seu povo. Quando o rei Saul disse para Davi, mas você é só um jovem, você não é capaz de vencer essa guerra. O rei Saul não sabia, ou havia se esquecido, que o Deus de Israel estava com Davi. O Espírito Santo dizia no ouvido de Davi, eu consigo ouvir o Espírito Santo dizer no ouvido de Davi, vá, meu filho, a vitória é sua, em nome do Deus vivo. Não em seu nome, não em nome dos homens, não em nome das armaduras, das espadas, dos capacetes de bronze. O rei Saul, em um momento, ele cobre Davi com armaduras, capacetes e espadas, e Davi diz, eu não confio na espada dos homens, eu confio com o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, Ele me concederá a vitória. E é nessa certeza que nós temos que ter todos os dias, irmãos. É nessa certeza que temos que confiar e meditar na palavra de Deus, assim como eu tive a minha certeza, tive a minha experiência de ter a certeza que eu estaria aqui hoje, que eu amanheci bem, amanheci curado, e dei glória a Deus por isso. Nós temos que ter essa certeza com todas as dificuldades que temos no nosso dia a dia. E aqui foi trazido alguns temas durante esse período dos jovens e tudo mais, e eu conseguia assistir a ministração das palavras e conseguia fazer um paralelo à coragem de Deus na vida dos irmãos e a coragem de Deus na palavra que eles estavam ministrando. Quando Thaline aqui trouxe através de mim o tema e falou aqui sobre diversas situações, muitas vezes, ou todas elas, precisamos ter a coragem da Bíblia para que façamos algo na vida do irmão através da nossa vida. A coragem da Bíblia, lembrando que é a vontade de Deus. Quando Isabela trouxe aqui uma vida de missão, irmãos, para termos uma vida de missão, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, sempre temos que ter a coragem de Deus nas nossas vidas. É muito difícil você se posicionar, você falar abertamente da palavra de Deus, você ter um contexto social que você põe dificuldades, põe limites em relação a isso. É muito difícil, você tem que ter a coragem de Deus para a sua vida, e você não vai ter coragem senão na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Quando o Bernardo trouxe aqui, seja constante. Irmãos, a constância, ela é algo difícil de conseguir. Humanamente, é praticamente impossível nós sermos constantes na palavra de Deus se não tivermos
meditando na palavra e com a coragem de Deus, com o Espírito Santo ao nosso lado, nos guiando e nos sustentando diariamente. Então, eu conseguia ouvir essa palavra e o Senhor ministrava na minha vida, e o Senhor, você precisa ter coragem. Você precisa dar passos de coragem, que também são passos de fé e passos de confiança. E graças a Deus que ministrou isso na minha vida, que hoje eu tenho buscado e tentado cada vez mais ter a coragem de Deus para a minha vida. E é o mesmo que eu desejo para os irmãos nessa manhã. E aí, voltando à palavra, Davi, ele cheio de coragem do Espírito Santo, ele se levanta e diz: quem é esse incircunciso para afrontar a honra de Deus vivo? Davi se levanta, cheio de fé. Mais uma vez, eu lembro que aqui estamos falando do Davi jovem. Davi, aparentemente, ele deveria ter aproximadamente uns 14 ou 15 anos, porque Jessé tinha 7 filhos, ou melhor, Davi tinha 7 irmãos. Desses irmãos, 3 já serviam ao exército de Israel, e os outros 3 não. Então, nesse contexto, e os outros 3 eram mais velhos que Davi. Então, nesse contexto, provavelmente os irmãos eram abaixo da idade de servir ao exército, e Davi devia ter por volta de uns 14, 15 anos. Davi era só um pastor de ovelhas. Mas Davi, ele não se importava com essa limitação física que foi imposta sobre a vida dele. Ele não tinha isso no coração, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O mundo colocava essa limitação. Como eu disse, até o povo de Deus, o povo do exército de Israel, achava que seria um fracasso. Ao mesmo tempo, aquele povo estava todo paralisado. Na palavra, irmãos, fala que aquela guerra, ela durou-se dias e dias de ameaças e de afrontas e de desafios do povo filisteu para com o povo de Israel. Aquele gigante, ele desafiava diariamente a um homem de Israel e dizia: mande um homem para me enfrentar sozinho, e que se ele vencer essa batalha, seremos seus escravos. Mas, se nós vencermos, ou seja, se o mundo vencesse, se Golias vencesse a batalha, o povo de Israel seria escravizado. Então, Davi tinha muita coisa em jogo, aquele povo tinha muita coisa em jogo. O povo de Deus seria escravizado pelos filisteus. Mas Davi, cheio do Espírito, confiava na vontade de Deus naquele dia, irmãos. Davi, ele, apesar de todo o desprezo e toda a sua limitação, ele foi enfrentar aquele gigante, não correu, não desistiu, ele apressou-se para enfrentar aquele gigante. Isso é muito forte, irmãos, isso mexeu muito comigo quando eu lia essa palavra. Eu conseguia refletir nessa coragem que Davi teve, né, de enfrentar os problemas. E aqui, o gigante, irmãos, Golias, ele representa as nossas dificuldades. Cada um pode ter o seu gigante na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua casa, no seu relacionamento. E só Deus pode vencer a batalha que você tem, irmão. Só Deus e a palavra de Deus que traz a solução para todos os nossos problemas. O rei Saul, como eu disse, ele, achando que daria mais chances a Davi para enfrentar aquela guerra, ele cobre Davi com sua armadura, como eu falei, e ali mostra o sentimento dos homens que tentam enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, só com essa carne, com seus braços. Irmãos, essa batalha nossa, sozinha, contra os problemas do mundo, contra as adversidades,
contra as montanhas que servem de empecilho para alcançarmos nossos objetivos, ela está fadada ao fracasso, irmãos. Sem a vontade de Deus para nossas vidas, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E aí, Davi se livra de toda aquela armadura, diz que não estava acostumado com aquilo e não confiava naquela armadura, naquela espada. E ele vai até um riacho, pega ali 5 pedras naquele riacho, coloca na sua alforge de pastor, nada mais é do que uma bolsinha, digamos assim, prepara a sua funda, que, irmãos, para quem não sabe o que é funda, é como se fosse um estilingue, é um instrumento que tem cordas em um local que você adapta a pedra e faz um movimento, né, de lançar. E a palavra de Deus, em diversos outros momentos, fala que Davi tinha muita destreza com a funda. Ele tinha muita habilidade. Em outros momentos, em Juízes, até diz que diversos daquele soldado, daquele povo, era um exímio atirador com uma funda. Acertaria até um fio de cabelo como alvo. E Davi vai até aquele riacho e ele pega 5 pedras. Irmãos, Davi não pega 5 pedras porque ele pensava, eu vou jogar uma, vou errar, aí eu pego a outra e vou errar. Ele não achou que ele tinha 20% de chance de acertar. Davi pega 5 pedras, mas Davi está confiante na vitória no Senhor. Davi se prepara para as batalhas, para os outros gigantes que podem aparecer. Em outros momentos, a palavra de Deus até diz que haviam outros gigantes, parentes de Golias, possivelmente irmãos. E se aqui eu me equivocar em algum dado desse aí, depois vocês podem tirar a dúvida, não comigo, claro, com o pastor Jorge. A Bíblia diz para você pode irar, mas não pecar, né, irmão? Então, por favor, não pergunte nada, senão vai estar dificultando a minha vida aqui. Mas, voltando aqui, a palavra de Deus diz que existiam outros gigantes. Então, Davi, ele estava preparado para a batalha com Golias, mas ele tinha ali outras pedras para o enfrentamento de novas batalhas. A nossa vida, ela vai acontecer momentos de dificuldades. E você vence uma batalha, você não vai ficar livre de batalhas, irmãos. No mundo tereis aflição. E Davi sabia, Davi estava preparado, Davi tinha o Espírito Santo de Deus o guiando e dando a certeza da vitória, mas Davi estava preparado para os outros gigantes que poderiam aparecer na sua frente. Davi, ele já tinha vencido lutas com ursos, com leões, e Davi sabia que aquela ali seria mais uma vitória, em nome de Deus. E Davi pega aquela pedra, ele faz o movimento, ele apressa-se em direção a Golias, ele não recua, ele não fica parado, ele apressa-se. E apressar aqui, irmãos, eu consigo entender que nós devemos estar em um relacionamento com Deus, não só nos momentos de dificuldade, não só quando a adversidade vem, não só quando o gigante vem até a sua vida. Nós temos que estar na presença de Deus, meditando na presença de Deus, criando um relacionamento com Deus, renovando o relacionamento com Deus diariamente, para que quando gigantes venham te desafiar, te desprezar, em nome do Deus vivo você vença essa batalha. E aí Davi crava essa pedra na testa do gigante, e o gigante cai com a sua face no chão. Irmãos, mais uma vez eu não sei qual é a sua dificuldade. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas dificuldades. O Senhor sabe quais são os gigantes que você tem enfrentado.
e os gigantes que ainda enfrentará. Hoje não praticamos mais, irmãos, assim, atirar com a funda, mas Deus deixou uma arma poderosíssima na nossa mão, que é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra viva de Deus para meditarmos e enfrentar todas as nossas dificuldades. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que quanto mais nos aprofundamos nessa palavra, mais Deus fala conosco e mais nos preparamos para as adversidades. Irmãos, e teremos aflições. Terá momentos que podemos fraquejar e falhar, porque somos falhos. Talvez, se eu continuasse a pensar que eu, por ser falho, não poderia trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos, talvez nem o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, poderia estar trazendo essa palavra, porque Davi falhou. Mas Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia verdadeiramente aos pés do Senhor. Davi se arrependia verdadeiramente e o Espírito Santo estava com Davi, porque ele sabia que aquele arrependimento era genuíno. Então, irmãos, nós temos que entender que devemos ter a coragem de levar a palavra de Deus, independente de acharmos que temos a capacidade ou não, mas baseado na palavra de Deus e no relacionamento com Deus, você vai ser capacitado, irmãos. Você não sabe o quanto você pode mudar a vida de uma pessoa, seja ela um irmão que está ao seu lado, seja ela uma pessoa na rua, alguém no seu trabalho, alguém na sua escola. Você acha que é muito jovem ou muito velho para levar a palavra de Deus? Mas quem faz a obra não é você, irmão. Quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra não é o pastor Jorge aqui na frente, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E você tem que pedir o Espírito Santo de Deus, ter relacionamento com Ele para Ele estar contigo nessas horas, irmãos. Isso só ficou claro para mim, irmãos, depois que eu passei a ler diariamente a palavra, meditar e ter entendimento, conhecimento e relacionamento. E eu desejo verdadeiramente que os irmãos tenham uma vida de relacionamento com Deus, assim como eu busco hoje e tenho que buscar muito e muito, muito mais. Tudo que eu fizer ainda é pouco para Deus, que nos deu todas as coisas. O nosso Pai, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, mas também, volto a dizer, o nosso Pai querido, Ele quer relacionamento conosco. E esse relacionamento vai te trazer uma coragem que excede todo o entendimento. Eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho uma experiência que eu vivi há um tempo atrás. Pouquíssimos irmãos aqui, só os que estavam comigo nesse dia, sabem dessa experiência, e eu queria compartilhar com os irmãos. Há uns meses atrás, nós fomos a um evento cristão, e nesse evento foi trazido diversas palavras, e era um momento que mudou a minha vida em relação a como eu viveria em relação a Deus, não pelo local, irmãos, não por onde eu estava, mas porque meu coração se enchia de vontade de ter uma experiência com Deus. E naqueles dias, eu clamava de uma forma que eu nunca clamei na minha vida, para ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, perdão. E eu só pedia isso, irmãos. Eu chorava, eu me derramava, eu falei, Senhor, eu preciso de uma experiência, eu preciso ouvir a voz de Deus. O Senhor já falou comigo, muito provavelmente, mas o meu coração enganoso, a minha razão, quebra isso tudo, Senhor, em nome de Jesus. E eu pedia, e eu clamava, e vinha alguém ministrar uma palavra, e os irmãos me falavam que o Senhor tinha falado com eles de alguma forma, e Deus só falou comigo, só falava comigo,
eu quero você do jeito que você está. Eu preciso que você dê um passo. E vinha outra palavra com um tema diferente que ficava no meu coração, o Espírito Santo falando, venha do jeito que você está, dê um passo, ou seja, tenha coragem para dar o primeiro passo. E de novo, e de novo, e de novo, e aquilo consumindo o meu coração cheio daquilo, do Espírito Santo, e ainda assim, eu falando, Senhor, eu preciso de mais clareza, eu preciso que o Senhor seja mais claro, eu nunca consegui discernir a voz do Senhor. Tinha momentos, irmãos, que eu pensava, Deus, eu não estou sendo justo contigo. Eu quero que o Senhor fale comigo do jeito que eu quero viver. Aquilo estava mexendo tanto comigo que o Espírito Santo estava ali ao meu lado, eu sentia, mas eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale com mais clareza. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não precisava fazer do jeito que eu queria, irmãos. A obra não é nossa, a vontade não é nossa, mas Jesus tem uma misericórdia, irmãos, uma misericórdia infinita que o Senhor usou uma irmã para ministrar uma palavra sobre minha vida. Aquilo já ardia no meu coração, e aí, no momento de oração, tinha alguns irmãos para orar, e eu ainda naquele momento de razão, eu olhei e cheguei, ainda assim que eu estava naquele momento de fervor, ao mesmo tempo a razão, aí eu cheguei vários irmãos para orar, aí eu olhei assim, rapaz, quem aí tem cara de pastor, hein, para dar aquela oração mais forte, eu pensando ainda com razão, e eu olhando assim, e aí eu percebi que não tinha como eu escolher, né, tinha um momento que a gente seguia e sentava na ordem que a gente estava numa fila. E ali eu clamava. E aí, irmãos, eu sentei, ainda que eu estava clamando tanto ao Senhor, meu primeiro momento eu pensei, Deus, você mandou para minha vida uma irmãzinha meiguinha, que a oração talvez não vai ter aquele fogo pela cara da irmã, pequenininha. E eu pensei, mais uma vez querendo fazer a obra no lugar de Deus. E aí eu sentei com aquela irmã, e ela orou pela minha vida, colocou as mãos sobre minha cabeça, e começou a orar, declarar coisas sobre minha vida, movida pelo Espírito Santo de Deus. Aquela irmã declarou o que eu precisava ouvir. Ela dizia que Deus queria falar comigo. Ela declarou sobre minha vida um espírito de ousadia. Declarou sobre minha vida a coragem do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ela declarou o Espírito Santo de Deus com a minha vida naquele momento. E eu pedi a Deus que eu tivesse coragem de dar um passo que o Senhor me chamava, mas eu precisava ouvir a voz dele. E aquela irmã falou sobre coragem. Ela declarou coragem sobre minha vida. E a oração foi disso, o Senhor tem isso para a sua vida. E é isso, a irmã nunca tinha visto na minha vida. Eu não sabia o que eu passava, irmãos. Finalizando a oração, ali eu já, sabendo que tinha sido um recado do Espírito Santo para a minha vida, finalizando a oração, a irmã chega para mim e fala, meu irmão, o Espírito Santo está me incomodando para que eu orasse por você novamente. E naquele momento eu já estava muito emocionado, porque eu sentia fortemente a presença de Deus naquele momento, e eu já tinha entendido o recado que Deus tinha para a minha vida, o recado, a voz do Espírito Santo que eu pedia para ouvir, eu consegui ouvir de uma forma literal, de uma forma audível, irmãos. Eu sei que não é sempre que dessa forma que nós vamos ouvir a palavra, a voz de Deus, mas dali em diante eu passei a confiar que Deus fala de todas as formas. E aquela irmã me chamou para orar novamente.
Alguém consegue um papel para mim, por gentileza? Um lenço? Ela me chamou para orar novamente e ela dizia que queria orar novamente porque Deus tinha dado uma visão para ela em relação à minha vida. Ela via, irmãos, um baú fechado com chave. Ali dentro, a irmã ouviu do Espírito Santo que ali dentro havia um tesouro para a minha vida. Mas aquele baú estava fechado com chave. E eu não tinha a chave daquele baú. Apesar de ter sido ministrado e ter entendido e ter ouvido a voz de Deus naquele momento, eu ainda fiquei sem a certeza do que seria aquele tesouro no baú. Seria a salvação? Seria algum dom? A irmã não foi clara quanto a isso, até porque não é dela que vinha aquela mensagem, e sim do Espírito Santo de Deus, e ela não teria como me dizer além do que o Espírito Santo disse para ela. Irmãos, nesse tempo de meditação na palavra de Deus, nesse tempo de coragem que eu tive para estar aqui hoje, Deus me deu um presente que foi o entendimento que dentro daquele baú, que o Espírito Santo tinha me dado a chave agora, era da coragem de falar de Deus, de levar o reino de Deus para as outras pessoas. Aquilo me encheu de alegria, irmãos, e teve um dia que eu acordei de noite e eu pensei nisso, Deus colocou aquilo no meu coração e eu chorava e eu orava, agradecia a Deus por aquele entendimento, porque, irmãos, nós não merecemos nada que vem de Deus. Deus faz isso por misericórdia e o mínimo, irmãos, o mínimo que eu aprendi que nós devemos a Deus, a honra, glória e adoração e relacionamento. Eu queria finalizar aqui, irmãos, com um texto de Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor Deus, o seu Deus, estará sempre com você por onde você andar. Irmãos, com Deus na frente, com o Espírito Santo de Deus na nossa frente, se moverão montanhas e gigantes cairão. Eu não sei mais uma vez qual é a sua dificuldade, mas entrega na mão de Deus. Tenha coragem, a coragem segundo a sua palavra, que é uma ordem de Deus para a sua vida. Tenha coragem. Quando o mundo te disser que és louco, ele só não conhece o poder do Espírito Santo e o poder de mover montanhas, seja ela uma dificuldade, uma enfermidade, qualquer coisa, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de todas as coisas, desde que você faça a sua parte e tenha relacionamento, para daí você ter coragem de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, nessa manhã. Deus colocou no meu coração. E queria aproveitar para declarar também na vida dos irmãos um espírito de ousadia, que o Espírito Santo de Deus quebre qualquer corrente de covardia na vida dos irmãos. Declaro também, irmãos, a coragem, aquela coragem que Davi teve segundo a vontade de Deus na vida dos irmãos. Amém? Essa é a palavra de Deus que tenho para hoje. Tira isso aqui? Deus sempre nos surpreende, né? Amém? Daqui a um dia eu vou parar de pregar aqui na igreja.
Surgindo um bocado de pregador bom aqui, eu só vou ficar ouvindo, viu, Lucas? Amém? E é assim que Deus faz, né? E que Deus quer fazer, é que a gente se disponibilize para a obra dele. Nós somos vasos e devemos nos permitir ser usados pelo Senhor. E, para tanto, a gente tem que se colocar nas mãos dele, né? Para que ele nos molde. E é assim que a gente deve caminhar, né? Buscando a cada dia esse passo de transformação nas nossas vidas. Deus quer nos usar, Deus quer sempre o melhor para nós. E nós, como servos do Senhor, precisamos pensar também que nós temos uma missão, temos um chamado, e que não é o projeto de Deus, que a gente nos cale por falta de coragem, e sim por determinação. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas sim de fortaleza. E é isso que a gente deve viver, a fortaleza do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém? Nós temos uma irmã nos visitando hoje pela manhã. Como é o nome da senhora? Dona Marta. Que Deus te abençoe. Que volte sempre com alegria no coração. Nós a recebemos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que nós passamos aqui nesta manhã. Obrigado a Deus pela visita de Dona Marta aqui conosco, que o Senhor continue abençoando a vida dela. Os demais visitantes que nos acompanham nesta manhã, que o Senhor também os abençoe. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia para entendermos e vivermos a Tua palavra sobre nossas vidas. Obrigado pela vida do Vinícius. Continue, ó Deus, abençoando a vida dele, que ele se coloque, Senhor Deus, a cada dia na brecha do Senhor, para haver a cada dia um renovo, um despertamento, um crescimento, e uma postura de servo altamente comprometido com o Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, nos dá uma tarde especial na Tua presença e a oportunidade de estarmos juntos à noite celebrando o Teu santo nome. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e nosso culto está encerrado.